E eu chamo agora o nosso advogado de toda quinta-feira com a nossa coluna, o Pedro Boareto. Você tá bom, Pedro? Bom dia, como você tá? Bom dia, Jean. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Graças a Deus, tudo certo, Jean. Ou mais ou menos. Não, tudo certo. Tá tudo certo. Final final de ano chegando, né? Só um pouco cansado, né? Um pouco cansado, mas tá certo. Né? Tá tudo certo mesmo, porque semana que vem você vai até, né, ter mais hoje amanhã aí pra... Depois tirar uns dias de descanso, né? Me leva junto com você, me leva junto com você. Enfim, coisas de bastidores, tá, gente? Pedrão, o que você preparou pra hoje? Na verdade, Jean, hoje eu separei um tema que diversas vezes nos deparamos com perguntas a respeito desse assunto. Pedro, mas eu tenho uma pessoa que deve um valor considerável. Fiz uma negociação com ele e ele não me pagou. Eu sei que essa pessoa trabalha na empresa X, ganha um salário considerável. Só que eu estou tentando receber o que ele me deve e não acho absolutamente nada. Eu não consigo penhorar o salário daquela pessoa. Na verdade, a lei ela estabelece que o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele estabelece a impenhorabilidade, ou seja, a não possibilidade, a ausência de possibilidade de penhorar o salário, mas coloca duas exceções. A primeira, pagamento de pensão alimentícia. Ou seja, quando alguém que tem um emprego fixo é devedor de alimentos, de pensão alimentícia, pode sim existir um desconto, né, do salário daquela pessoa para pagar essa dívida alimentar. E a outra hipótese estabelecida pela lei traz a condição de que pessoas que percebem mais de 50 salários mínimos também podem ter seus rendimentos penhorados. Só que aqui eu faço uma ressalva. Quantos devedores recebem mais de 50 salários mínimos no país? Aí que tá, né? Sabemos que é uma exceção, né? Deveria ser, né? Gostaríamos que fosse uma realidade para todos, né? Mas infelizmente não é. Mas sabemos que essa aplicação dessa regra ela é muito pequena. Mas quando você fala isso, desculpa te cortar, mas é pessoa física, porque quando é uma empresa ela consegue, se você está devendo para um banco, por exemplo, ou é a mesma regra? A mesma regra. Ah, é a mesma regra? A mesma regra. Então, qualquer dívida, né, para você tentar bloquear o salário ou parte do salário para compensar aquela dívida, não é possível, exceto nesses dois casos que a lei estabelece. Mas até por que eu separei esse tema? Nessa semana, saiu uma decisão do juiz de direito da 2ª Vara Civil da comarca de Mauá. E ele trouxe aqui uma decisão muito interessante, onde existia uma ação já de anos que tratava de recebimento de aluguel. A pessoa locou uma residência para moradia, não pagou, e esse processo vinha perdurando por anos e anos e anos. E a pessoa tentando receber, não conseguia, tentava buscar bem, fazia diversas pesquisas para localizar bem, não conseguia receber. O que o juiz fez? O juiz, excepcionalmente, autorizou o bloqueio de 20% do salário daquela pessoa, o devedor, para compensar o pagamento da dívida, que era em torno de R$20 mil. Ou seja, existiria ali uma penhora do salário para pagamento de dívida, que é um contrato de locação, uma situação excepcional. É algo novo que a lei não estabelece, é o entendimento de um magistrado, mas o que é muito interessante nessa decisão, que ele pondera o seguinte: ao analisar o caso, o magistrado pontuou a necessidade de conciliar os interesses postos em juízo,
De um lado, resguardar o salário, ordinariamente destinado à manutenção do devedor e sua família. De outro lado, há o interesse do exequente credor de ter satisfeita uma condenação fixada em sentença com trânsito em julgado que já perdura há anos. Ou seja, o juiz ponderou que a pessoa tinha um salário até considerável, mas não era nada superior a 50 salários mínimos, e que a outra parte já vinha lutando há anos para receber esse crédito, que já inclusive tinha uma sentença, uma decisão do juízo estabelecendo que tinha que ser paga. O que ele ponderou? Olha, se nós tirarmos aqui 20% do salário dessa pessoa, vai começar a satisfazer o débito, pagar a dívida, né? E nós vamos tentar fazer com que esse processo se extinga, ou seja, que o credor consiga receber aquele crédito que vinha perdurando por anos. É algo, de certa forma, inédito na justiça civil. Isso ocorre muito na justiça trabalhista, né? Na justiça do trabalho isso já é um pouco mais comum, por dívidas trabalhistas, mas na esfera civil isso é muito raro. Vamos acompanhar aí qual será o desfecho desse caso, se realmente teremos aí recursos e uma manifestação do Tribunal de Justiça sobre o caso, mas é algo que já nos desperta uma curiosidade até para verificar se realmente isso vai ser um entendimento predominante, né, em diversas comarcas, ou seja, se diversos juízes também começarão a agir dessa forma para tentar fazer com que aquelas pessoas que devem, né, uma quantia considerável, tenham um emprego fixo, recebe até que um valor considerável, mas simplesmente não paga aquela dívida, que ela tenha parte desse salário, né, bloqueado até satisfazer aquela dívida. Abre uma brecha, né, com essa decisão, e por mais que seja de um magistrado, mas pode mudar todo o sistema, né, toda a lei. Né? Exatamente. Por falar em brecha, você fica esperto com aquele negócio, aquele empréstimo que você ia fazer de implante no cabelo aí e não pagar, viu? Porque você já viu. Eu não vou falar o que você está fazendo empréstimo também, porque no horário não permite. Mas precisa ter muito cuidado, porque a justiça vem agindo aí para tentar resolver esses imbróglios, esses processos que perduram por anos, né? Porque senão, coitado, quem está tentando receber esse crédito vai perder, né? Não vai ter tempo, inclusive, Marquinhos, de ter dinheiro para colocar a peruca aí. E o pior é que quem deve, quando você vai cobrar, você vai cobrar de alguém que está te devendo, parece que você é o errado, né? Exatamente. E a pessoa ainda vira a cara para você de você cobrar. E sabe o que é muito engraçado? Quando eu comecei na advocacia, há tempos atrás, existia um hábito de as pessoas entravam com ação de cobrança. Mas o filme era sempre repetido. A pessoa chegava perante o juízo e dizia o seguinte: olha, eu só posso pagar R$100 por mês. Toda e qualquer ação era a mesma coisa, só posso pagar R$100 por mês. Uma coisa combinada, né? Exatamente. Hoje em dia, a pessoa sequer comparece ao Poder Judiciário. Então. Não quer nem saber. Mas tá fazendo churrasco lá, né? Não tem dinheiro para pagar, mas tá todo dia, né, fazendo churrasco. Então precisa ter muito cuidado, porque a justiça já está olhando esses casos de uma outra forma e fazendo com que realmente a pessoa pague o que está devendo. Dá vontade de pegar a vara da justiça e cobrar a pau, né, na pessoa. Né? Já que não dá para pôr ela no pau, pega. É o que nós estamos vendo aí recentemente, a insegurança jurídica que está enraizando de uma forma que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O que é correto não é. É o tal do não dá nada, né? É o tal do não dá nada, né? O brasileiro também age assim, né? Exatamente. Muito embora a questão da insegurança jurídica seja muito importante, esteja muito, inclusive, na moda, né? Atualmente, aí falando a toda e qualquer notícia, a gente traz essa questão de segurança jurídica. Nesse caso em si, é importante a gente observar que o juiz achou uma forma teoricamente justa
de fazer com que alguém que deve há tanto tempo pague uma pessoa de uma forma parcelada, né? Mas que também está tentando receber um direito. Sim, que ele conseguiu através de uma decisão judicial, né? E uma pessoa que teoricamente tem grana, né? Exatamente, porque né, tem um emprego fixo, né? Tem uma estabilidade financeira, ou pelo menos deveria ter, né? Devo não nego, pago se eu quiser, né? Exato. Infelizmente. Infelizmente tá sendo assim. É rir pra não chorar, né, doutor? Nem falo. Enfim, obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. Hoje é dia 15 ainda, semana que vem, ainda vem? Não. Ah, semana que vem ainda não. Então leva a gente, leva a gente junto, vai, a gente tá precisando, na verdade. Agradeço mais uma vez, Jean, Marquinhos, Toninho aí que tá nos acompanhando aí na operação da Polícia Militar. Agradecer pelo ano, né? E dizer que em 2023 voltaremos e estaremos juntos toda quinta-feira aqui na Raiz FM. Só para aproveitar o ensejo do comentário da nossa conversa, o Chico Preto mandou assim: Jean, falando sobre dívidas, eu contratei o serviço para fazer o portão da minha casa. Paguei o sinal e a pessoa não fez o portão e nunca mais me respondeu, nem me deu uma satisfação sobre devolver o dinheiro. Essa pessoa precisaria aí procurar, né, um profissional, um advogado ou uma advogada para tentar notificar essa pessoa responsável, né, pelo serviço, que não prestou o serviço de forma correta, para que tente resolver de uma forma amigável. Caso não consiga a devolução do valor ou então a entrega do produto conforme combinado, que ela acione o Poder Judiciário para que consiga ter esse valor, né, devolvido. Claro que nesse caso também, né, a pessoa tem que ter um comprovante, né, doutor, que efetuou esse sinal, né? É muito importante, muito importante. E lembrando que hoje em dia meios de provas, inclusive de pagamento, tem até se utilizado o próprio WhatsApp, conversa do WhatsApp, onde a pessoa comprova que recebeu o valor. Então tudo isso serve hoje como prova. Ou até mesmo um Pix, por exemplo, que foi feito, né? Sim. Naquele valor. No valor. Então hoje ficou um pouco mais fácil de comprovar essa questão do pagamento. Ou faz igual o banco, né? Banco, quando você não paga o carro, vai lá e retira o carro, né? Vai lá e retira o portão da casa dele. Quero ver ficar sem portão na casa. Enfim, tem que agir, tem algumas coisas que é difícil de lidar. Doutor, obrigado mais uma vez. Então, boas festas para você agradeço. E a gente se vê então nas próximas. Eu que agradeço e até a próxima. Só que, por gentileza, não faça como da última vez, ficar mandando foto onde você está para deixar a gente com água na boca, tá? Pode deixar. Agora que vai mandar. Agora que irei caprichar nas imagens, viu? Bom descanso, doutor. Obrigado, forte abraço.